Graças a Paz, queria compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, lá em Eclesiastes 10, verso 1, que diz assim: Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o seu valor. É interessante como algo tão pequeno pode estragar coisas tão grandes, porque aquilo que o texto vai dizendo, que uma pequena tolice, às vezes aqueles 5 minutinhos nossos, às vezes aqueles 5 minutinhos, 2 minutos, que a gente pensa em fazer uma besteira, algo que alguém não esteja vendo, fazer alguma coisa que não agrade as pessoas à nossa volta, né? Aqueles 5 minutinhos pode estragar uma vida toda, pode estragar tantas coisas na nossa vida e no nosso coração. Como algo tão pequeno pode estragar coisas tão grandes? A gente tem vivido esse tempo de pandemia, de gripe, de vírus, algo que ninguém vê, que a gente nem vê direito, que as pessoas não conseguem nem ver. E de repente o texto vem dizendo que algumas dessas coisas podem estragar a vida de uma cidade, a vida de uma pessoa e tantas coisas fazer. Como um vírus tão pequeno pode deixar a gente com dor de cabeça o dia todo, estragado no final de semana toda, porque é algo pequeno, mas estraga, acaba com alguém aí de 100 quilos tranquilamente, né? Porque algo tão pequeno que a gente não dá valor na nossa vida, na nossa história, que pode estragar tantas coisas. E aquilo que ele vem fazendo, uns 5 minutinhos de tolice, de besteira, 5 minutinhos de bobeira que a gente dê, às vezes pode estragar tantas coisas na nossa vida. Como algo tão pequeno pode estragar coisas tão grandes na nossa vida. O texto vem dizer que a mosca, né, estragou o trabalho do perfumista, que a mosca estragou aquilo que o perfumista estava fazendo. Agora imagine o trabalho que dá para um perfumista, ainda mais lá atrás, tantos anos atrás, o trabalho que dava para alguém fazer um perfume, ou montar um perfume, uma essência, para aquele perfume sucesse bem para as pessoas. O trabalho que dava de procurar, de pesquisar, de trazer a essência certa, o tom certo. E de repente o texto vai dizer que o trabalho todo desse perfumista pode acabar por causa de uma mosca morta dentro do perfume. Aí a gente poderia pensar, por que essa mosca caiu no frasco de perfume ou no tacho de perfume? Por que essa mosca caiu ali? Nós poderíamos trazer alguns pensamentos aqui, coisa rápida para a gente poder entender aquilo que a gente faz na vida, aqueles 5 minutinhos nosso acaba nos estragando. Talvez porque o perfumista, por algum momento, ele se descuidou do seu trabalho, daquilo que ele estava fazendo. Ele esqueceu de tampar o seu frasco, ou aquilo que ele estava montando, descuidou-se. E de repente a mosca caiu ali dentro daquele perfume. A segunda coisa que eu posso pensar é, além do descuido, ele não vigiou o seu trabalho, aquilo que ele estava fazendo. Faltou ele estar vigilante naquilo que ele estava fazendo ali no seu trabalho, porque a mosca até caiu ali dentro. Mas o texto vai dizer que não é porque a mosca caiu ali dentro que o perfume se estragou, mas é porque a mosca morreu ali dentro. Ela ficou muito tempo dentro daquele frasco, até que ela perdesse a essência, até que ela perdesse o seu perfume ou aquilo que eles estavam montando naquele lugar. Mais interessante que não é a mosca que ficou perfumada por ser pequena, dentro de um frasco de uma imensidão que era maior do que ela. Ela não ficou perfumada, mas ela estragou o vidro de perfume, o trabalho de perfume daquela pessoa que estava fazendo ali. Ela se estragou, não foi ela que ficou ali de bem com a vida, mas ela foi que estragou. Porque o texto vai dizer que a mosca morreu dentro do trabalho, dentro do frasco de perfume.
E o que acabou com o trabalho daquele perfumista foi o tempo que aquela mosca ficou dentro daquele frasco. Ela acabou morrendo, se apodreceu, se dissolveu dentro do frasco, se misturou com a essência daquele frasco e, de repente, inutilizando o trabalho daquele homem que estava há tanto tempo trabalhando naquela essência, daquele perfume. Isso é muito interessante, porque como algo tão pequeno pode estragar algo tão grande e tão valioso. Como algo tão pequeno pode acabar com o trabalho de uma vida. Como algo tão pequeno como uma mosca pode estragar coisas que levam a vida toda para poder se construir e em 5 minutinhos aquilo pode se acabar. A Bíblia vem dizer que nós somos o bom perfume de Cristo. Jesus é o perfumista. E nós somos o frasco. Só que muitas vezes nós esquecemos que tudo começa com um pouquinho, tudo começa com coisas pequenas. As pessoas se afastam de Deus porque começam a dar valor para as outras coisas que não seja culto, não seja oração, não seja louvor, não seja a presença de Deus. As pessoas muitas vezes se tornam alcoólatras, não é porque nasceram, é porque tudo começou com um gole de alguma bebida que não deveria beber. Um trago, ou gostaria de experimentar, é que muitas vezes vão fazer o viciado de hoje. Um elogio, naqueles 5 minutinhos de café lá na empresa, ou naquela rua que a pessoa passa, um elogio que alguém conte para ela, que alguém fale para ela, uns simples elogios, muitas vezes acaba com o casamento. Porque não é o elogio. É o tempo que a pessoa está recebendo, está falando, é o tempo que a pessoa começa a tomar um copinho, é o tempo que a pessoa começa a tomar um trago, que ela se acostuma com aquilo e que aquilo vai se tornar grande um dia, de maneira que ela não vai conseguir ter controle daquela coisa que ela está fazendo. Aí a essência vai embora. Aí o trabalho vai começar. Porque é assim como a mosca morta faz perder o trabalho de um perfumista, um trabalho tão lindo. Muitas vezes coisas pequenas na nossa vida acabam com a nossa história, acabam com casamentos, acabam com vida de pessoas, acabam com relacionamentos, porque começa com coisa tão pequena, mas a gente se acostuma com aquelas coisas pequenas que parece que não tem valor nenhum, que quando a gente vai perceber, aquilo já dominou todo o nosso universo, toda a nossa amizade, todo o espaço que nós demos para aquela coisa pequena. E de repente aquilo vai se estragar e vai acabar com a nossa história. Nós precisamos tomar mais cuidado com as coisas que nós fazemos, porque aquele perfumista ele se descuidou. Aquele perfumista, ele não vigiou. E de repente aquela mosca tão pequena caiu no frasco, no seu trabalho de anos. E de repente aquele frasco de perfume se estragou. E todo aquele trabalho daquele homem foi jogado fora. Então tome cuidado com as coisas pequenas da vida, porque elas podem se tornar tão grandes que podem acabar com a nossa história. Tome cuidado com pequenas coisinhas que nós não damos valor, mas que não são boas, não agradam a Deus e que uma hora acabam nos afastando da presença de Deus. Assim como algumas moscas mortas podem estragar o frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode acabar com coisas de valor. 5 minutinhos pode acabar com nossas histórias. 5 minutinhos pode acabar com muita coisa que nós levamos a vida inteira
para poder ter valor. Eu estava lendo esses dias aquele texto de Acã, quando Israel conquista Jericó e eles vão para uma cidade menorzinha que é Ai, chamada Ai, e de repente Acã vê algumas coisas ali que eram proibidas pegar e Deus falou, não peguem nada dessa cidade de Jericó, porque lá na frente vocês serão abençoados. E de repente Acã acha 3 peças ali, uma capa, uma camisa, né, um pedaço de ouro, um pedaço de prata, e ele pega atrás e esconde debaixo da sua casa, da sua tenda. Né? E Israel, quando vai lutar contra Ai, que era uma cidade pequena, poucas pessoas e podiam ganhar tranquilamente, o povo de Israel perde para a cidade de Ai. Então eles voltam triste, frustrado para casa, né, para o seu povo, e de repente eles vão orar, buscar a Deus, direção de Deus, para que Deus pudesse dar direção para eles, e Deus vai dar a direção para eles. Olha, alguém mexeu no que não devia mexer, alguém tocou no que não devia tocar, alguém desobedeceu a minha voz, a voz de Deus. E eles vão tirar sorte, então, eles vão achar Acã. E Acã vai dizer, olha, eu vi, né, um pedaço de uma capa babilônica, um pedaço de ouro e um pedaço de prata, eu trouxe e guardei debaixo da minha casa, da minha cama ou da minha tenda. E aquilo foi que estragou com a história dele. Por causa dessas 3 coisinhas que ele fez, ele perde família, ele perde a vida, ele perde a história dele, a vida dele, ele perde tudo. Porque naquele tempo valia isso, ou era isso. Então eles são apedrejados. Morre ele, morre a mulher, morre os filhos, morre os bois, morre o gado dele, morre as ovelhas. Tudo aquilo que ele levou uma vida para conquistar, em poucas horas se acaba. Porque em 5 minutinhos ele pegou, ele escondeu, e de repente Deus não se agradou daquilo que ele fez. E ele, tudo aquilo que ele conquistou na vida, família, filhos, bens, ele perdeu. Por causa de 5 minutinhos. Aquilo que tinha mais valor ficou sem valor nenhum para ele. E ele perdeu sua vida, perdeu sua história. Isso serve para a gente pensar. Cuidado com seus 5 minutinhos. Cuidado com aquilo que você faz, que são pequenas coisas. Isso vai virar costume, vai crescer e nós não vamos dar conta disso. Isso pode desagradar a Deus, pode desagradar a família, pode desagradar o patrão, pode desagradar líderes e nós vamos perder com certeza coisas que nós levamos uma vida inteira para poder construir. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Pense nisso. Em nome de Jesus.